A gente inicia esse mês de agosto com uma temática, com uma série chamada Palavra Maltratada. E selecionamos alguns versículos, eu diria, populares, famosos, que provavelmente você já leu ele em algum adesivo, já viu ele em alguma decoração em placa, quadro. Então a gente vai tratar hoje, o Senhor é meu pastor, depois a gente vai falar sobre tudo posso, tudo coopera e por fim todas essas coisas serão acrescentadas. Qual que é o objetivo dessa série? Não é de algum modo a gente sair daqui então especialista em cada um desses versículos que esses temas aqui indicam. Mas mais do que isso, é que a gente enquanto igreja passe a cada vez mais a olhar para a palavra do Senhor de forma mais íntima. Que a gente faça da palavra do Senhor de fato o nosso alimento diário. Que a gente tome cuidado em consumir a palavra de Deus de forma terceirizada por vezes. E palavra maltratada tem a ver um pouco com isso. Quando eu falo de forma terceirizada, eu estava de férias. Eu sei que vocês sentiram minha falta. Vocês disfarçam, mas eu sei que no fundo, o Leoni falou que vinha gente aqui na segunda, na terça, cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Calma, voltei. Eu fui pegar férias e eu fiquei em Imbituba. Alguém conhece Imbituba aqui? Bom, né? Bom lugar. Meu pai tem uma casinha lá nas lagoas de Ibiraquera. E agora o tempo lá é famoso por baleias. Porque em Imbituba, nesse período, as baleias vão lá, é um berçário, elas vão para amamentar. E eu fui lá, né, na expectativa, né, será que esse papo aqui, será que tem baleia mesmo? Tu chega, tem uma só, ontem teve, que nada, eu cheguei lá na beira da praia, no primeiro dia a gente viu umas 8 baleias, eu falei, caraca, velho, e era a baleia pulando, levantando a cauda, a baleia nadando de lado, no outro dia também. E eu poderia pegar as fotos que a gente tirou, te convidar a sentar aqui e falar, olha só isso aqui. E eu ia te mostrar as fotos das minhas férias, desse momento, por exemplo. Mas o que você teria era uma foto ainda. Era um retrato, era um ângulo daquilo que eu vi. E um relato daquilo que eu vivi. E isso não se compara, embora seja já legal a experiência de ver a foto, isso não se compara em você ir lá, pisar o pé na areia, sentir aquela brisinha do inverno no meio da praia, olhar para aquele horizonte e ver aquele ser de 18 metros com 40 toneladas tirando a metade do corpo para fora e mergulhando. E tu fica lá e de repente no outro lado outra faz isso. E de repente a outra, como um balé, simplesmente vem nadando de lado só com uma nadadeira. Quando a gente consome a palavra do Senhor só através de pregação, daquilo que viu no lugar, daquilo que escuta, é mais ou menos eu te mostrar as fotos das minhas férias. Eu vou pregar essa noite, como eu prego aqui, mas eu estou apresentando as fotos. É um ângulo da palavra que eu vi, que eu estudei, é um ângulo, um recorte daquilo que eu me debrucei, mas nada se compara a você pegar a palavra na sua casa, onde for, num jardim, num parque, sentar, sentir a areia no pé, a brisa, e se deliciar com a palavra. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também. A palavra do Senhor, ela é alimento diário, ela não pode ser algo terceirizado. Não se contente em consumir a palavra do Senhor por via de terceiros, seja um pastor, e não que isso não vale a pena. Mas tudo que a gente faz aqui num culto, num retiro de jovens que vai ter agora, como a gente está anunciando, no retiro de mulheres, como vai ter agora, que a gente vai estar anunciando, ou até nessa iniciativa do Redentor Cursos, que é o Redentor Conversa, que começa terça-feira, você tem que se inscrever, que vai ser um bate-papo com pastores sobre a palavra. Tudo isso é para te impulsionar a mergulhar na palavra e deliciar a palavra com autonomia, por conta própria. É claro que a gente vai estar sempre aqui para conversar sobre ela, mas não se contente só com isso.
Dito isso, é por isso que a gente começa essa série, Palavra Maltratada. Porque, por vezes, quando a gente consome essa palavra sempre por terceiros, pode ser que a gente caia em equívocos, em pensamentos, em linhas perigosas. Mas, para começar, o tema de hoje é esse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu tenho certeza que esse versículo, se eu for ali fora agora, o primeiro que passar, eu falar assim para ele: o Senhor é meu pastor e... eu tenho certeza que ele vai responder e ele vai conhecer. É um versículo popular. E pode ser que muita gente conhece, mas nunca de ter lido na Bíblia, mas porque viu em algum lugar. E a primeira questão que eu quero trazer, quando a gente falar da palavra maltratada, isso vale para vários versículos, mas como esse aqui é muito popular, é um primeiro perigo: o de transformar a palavra num amuleto. O que eu quero dizer com isso? Vamos ser bem práticos. É você ir lá, pegar um belo adesivo escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, colar atrás do teu carro, e agora o meu carro está protegido, porque está com um adesivo de um versículo. Há um mês atrás, um ônibus passou na lateral do meu carro e arrancou tudo. Para-lama, para-choque, estava sem adesivo. Vai ver, se tivesse um adesivo ali, o ônibus. Outro pegar um belo quadro e colocar na parede da tua casa, na tua sala, escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E agora falar: agora minha casa está protegida, esse quadro. Ou então, você literalmente pegar a palavra do Senhor, abrir, deixar aberta na sua casa e falar: ó, está aberta para proteger a casa. Essa mesa com esses elementos, isso aqui não é um altar. É importante que a gente lembre que na nossa nova aliança com Cristo Jesus, a gente não precisa mais de altar. O sacrifício já foi feito. Isso aqui é mesa de comunhão. Então ela traz elementos: a palavra, depois a comunhão da ceia, as velas que têm seus direcionamentos da presença de Pai, Filho e Espírito Santo, mas nada disso aqui é santo. Se por um acaso eu fechar essa Bíblia aqui, vai ter culto, vai continuar. A gente corre o perigo de achar que de repente uma Bíblia aberta, ela agora vai exalar algum tipo de energia, alguma coisa que o ambiente vai estar protegido. A palavra de Deus tratada como amuleto é palavra morta. A palavra de Deus é alimento. Alimento transformado em vida, em atitude, é palavra viva. Dudu, então não pode colar adesivo no carro? Não estou falando isso. Então não pode ter um quadro, não posso ter uma Bíblia aberta? Tu pode. A gente pode colar um adesivo para expressar a nossa fé. Pode ter um quadro em casa para olhar e ler e falar: é isso que eu creio. O que eu não posso é achar que esse elemento em si tem algum poder espiritual. E outra coisa, nós não somos um tipo de igreja que vai dizer o que tu pode e o que tu não pode. A gente vai sempre apresentar o Evangelho para você. Existe um nível de maturidade que é teu com Deus. E tu vai ver isso aqui. Às vezes as pessoas também terceirizam isso. Diz aí, pastor, eu posso ou não posso? A pergunta não é se tu pode ou não pode, a pergunta é se tu é responsável para tal. Transformar a palavra de Deus no amuleto. A palavra de Deus não é amuleto. Mas seguimos então para o nosso versículo. E vamos agora um pouco para as interpretações. As interpretações, às vezes meio equivocadas, que a gente escuta acerca de o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tem às vezes com essa: então eu não vou passar por sofrimento. Já que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, eu não posso passar por sofrimento nenhum. E aí a gente usa essa palavra também para dar uma olhadinha para o irmão do lado. Ih, irmão, está passando dificuldade, está desempregado, está doente, o casamento não está bom. É, irmão, tem que... O Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Se está faltando essas coisas aí, é porque a tua fé não está tão boa. Afinal de contas, eu não vou passar por sofrimento nenhum. Esse tipo de mentalidade vai criando uma base teológica muito perigosa, te colocando num lugar, quase que numa casta espiritual acima dos outros.
Outro equívoco, outro perigo é olhar para essa palavra e dizer que então eu tenho o direito de ter tudo como eu quero. Se o Senhor é meu pastor e nada me falta, Senhor vira um gênio da lâmpada. Nada vai me faltar, eu posso pedir o que eu quero e tudo vai acontecer da forma que eu quero. E pelo que eu vi na Bíblia, nem fala que só tem 3 pedidos não. Dá para ficar pedindo. Dá para ficar pedindo. Os perigos que a gente tem quando a gente trata mal a palavra. Quando a gente terceiriza e vai andando em terceirização de terceirização. E se por vezes essa palavra não fala isso que eu quero, mas também aquele pastor lá, aquela igreja também não está tão boa, vamos para outra, porque na outra sim fala que eu não posso sofrer, que eu não vou sofrer, que eu vou ganhar, que eu vou ter sucesso. Vamos mergulhar nesse salmo então. Salmo 23. Vamos ver o que ele fala. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Até aqui eu gosto bastante também. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. O 4 já vai ficando meio chato. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Esse é o Salmo, o tão famoso Salmo 23, 6 versículos. Quem que escreveu o Salmo? Davi. Historiadores e teólogos, eles suspeitam que Davi, ao escrever o Salmo 23, ele já escreveu na sua fase final de vida. Por quê? Porque existem sinais de coisas que Davi viveu nesse salmo. Davi foi um pastor de ovelhas, na sua função mais básica, mais literal, cuidava de ovelhas. Então ele usa essa metáfora, ele entende o que é isso, ele entende o papel de um pastor diante da sua ovelha. Esse mesmo Davi, ele foi músico, mas ele foi perseguido um bom tempo. Perseguido então pelo rei Saul. E Davi, em alguns momentos, quase perdeu a sua vida, esteve encurralado. Então suspeita-se que por essas experiências ele tenha escrito, por exemplo, os vales da morte, os lugares sombrios onde ele se escondeu. Esse Davi depois virá rei, e como rei ele entende o seu papel de servo, e de alguém que tem um coração segundo o coração do próprio Deus. Esse foi Davi, um poeta, um salmista. E o que Davi, o que é curioso, se a gente olhar para a vida de Davi, não são só flores. Davi pecou, errou muito, confessou o pecado diante de Deus e falou: Senhor, só contra ti eu pequei. Diferente mais ou menos dos cenários que muitos acreditam que esse salmo deveriam proporcionar para si mesmo, de não ter sofrimento, de não ter dor, de não passar por momentos difíceis. Vamos mergulhar na primeira parte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma coisa que a gente precisa olhar para esse salmo, para a gente não cair em equívocos, é entender que a centralidade, o centro do salmo, não é a ovelha, é o pastor. O pastor é a centralidade desse salmo. E isso serve para quando a gente se debruça diante da palavra como um todo. Eu e você não somos o centro da palavra de Deus. Eu e você não somos o centro da vontade de Deus. A palavra do Senhor, a centralidade da palavra do Senhor está alicerçada em Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, passando por todos os livros, naquilo que a gente bate o olho, que a gente lê, a palavra do Senhor serve para revelar Jesus Cristo, nada mais. Eu sei que por vezes a gente costuma abrir a Bíblia e ler e falar: o que isso vai falar para mim? O que tem a ver comigo? O que eu vou ganhar com isso? Calma. A primeira coisa que a palavra do Senhor quer revelar é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, quando Davi escreve esse salmo, tem a ver com isso. A centralidade no pastor.
E se a gente pegar a tradução, existem outras traduções que eu acho que ajudam a gente a entender. Por exemplo, a NVI vai falar que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O que Davi está escrevendo, se a gente pegar no original aqui, é o seguinte: Davi não está na expectativa do que ele vai ganhar do pastor. Davi não está na expectativa do que ele vai vir de bênção desse pastor. A tradução mesmo literal seria: o Senhor é meu pastor e nele, estando nele, eu não tenho falta de mais nada. É isso que o Salmo quer falar. Davi não está expandindo aqui um leque de possibilidades de bênção que esse pastor vai dar para a ovelha. O que Davi está falando aqui é assim: estar com o pastor para a ovelha basta. Para a ovelha basta. Não tem a ver com aquilo que eu vou ganhar. A promessa é da presença. A promessa é que o pastor, sendo quem ele é suficiente. É suficiente. E aí quando o Davi, por exemplo, traz dois cenários para a gente super diferentes, verdes pastos, e logo na sequência um vale da morte, Davi está nos ensinando o que é fé incondicional. O que Davi está me ensinando e te ensinando é falar que a presença do Senhor basta, a presença do pastor basta. Logo, se eu estiver em pastos verdes, está tudo certo. Se eu estiver em vales de morte, está tudo certo. Porque, conforme Paulo também escreve, vivemos por fé e não pelo aquilo que a gente vê. É o que Davi de algum modo está colocando aqui. A minha fé no pastor tem a ver com aquilo que eu creio de quem é o pastor, não daquilo que eu estou vendo. E Davi entendeu que a presença desse pastor é o suficiente. O problema é que a gente, e quando eu falo a gente, obviamente eu me boto nisso, por vezes a gente se guia e guia a nossa fé naquilo que a gente vê. Se está tudo bem, uau, Deus é muito legal, mas se as coisas já não vão bem, cadê Deus? E a gente vive uma fé que oscila. E a palavra sempre está nos trazendo e nos lembrando para: não guia a tua fé naquilo que você está vendo, mas guia a sua fé, crê na sua fé naquele que é Deus. Vão ter dias de pastos verdejantes, celebre a presença do pastor. Vão ter dias de vales de sombra da morte, tenha certeza que o pastor estará presente. Então eu não posso chorar no dias de vale, eu não posso ter ansiedade, não posso ter sofrimento. Claro que tu pode. Claro que tu pode. O que Davi está falando aqui é que nesses dias você vai ter lugar para encostar a tua cabeça. Tu vai ter lugar para chorar, vai ter quem enxugar a tua lágrima. Vai ter aquele que vai cuidar da tua e da minha ansiedade, da tua e da minha tristeza, dos teus dias de desesperança e dos meus dias de desesperança. Porque a presença do pastor basta. Estar com ele é o que nos basta. Uma fé incondicional se guia nisso. Davi continua, e aí eu tenho um movimento nesse salmo que eu gosto bastante, né? O salmo começa falando de pastos verdejantes, de vales, mas de repente ele traz para um ambiente de intimidade. Nesse momento o pastor chama a ovelha para dentro da casa. Quando Davi fala que ele vai preparar um banquete. E ele vai falar que ele prepara o banquete diante de quem? Dos inimigos. A gente tem que tomar cuidado aqui. Em eras de lacrações, em eras de cancelamento, hein? Um banquete na frente dos inimigos é uma boa lacração, né? Tá vendo aqui? Olha como é que eu estou agora. Não é nesse espírito que Davi escreve isso. Quando Davi fala que o Senhor prepara, que esse pastor, esse bom pastor prepara para ele um banquete na frente dos inimigos, não é a nível de deboche, não é a nível de lacração. Coitado, Davi de certo nem conhecia essa palavra, né? Mas tem a ver com cuidado. Mesmo diante da ameaça de morte, da presença dos meus inimigos, o Senhor cuida de mim. Prepara um banquete, unge a minha cabeça, me traz para perto. Esse símbolo de um cálice que transborda, que ele fala, tem a ver com alegria, com felicidade. Isso tem a ver com cuidado. O Senhor vai cuidar, apesar das situações. E o Senhor chama para a intimidade, apesar das situações.
E ele finaliza então o salmo falando que a bondade do Senhor e o amor do Senhor estará com ele todo dia. E ele vai dizer que ele vai viver então na casa do Senhor para sempre. Aquele salmo que começa com um tom de dependência ao pastor, que uma vez estando nele nada mais me falta, nos mostra que independente das situações boas ou ruins, a presença do Senhor se confirma, nos leva para uma intimidade, para esse banquete, para dentro da casa, e agora no versículo 6 nos aponta para aquilo que é eterno, o que na teologia a gente chama de escatologia, fim dos tempos. Quando Davi fala, eu vou viver na casa do Senhor para sempre, isso tem a ver com aquilo que é eterno. E aí me remete àquilo que João fala, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, ou eu lhes teria dito que vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. O que Davi está apontando ali no final daquele salmo, há um bom tempo antes de Jesus sequer ter nascido, é para essa realidade, daquilo que é eterno, dessa promessa que é eterna para mim e para você, de um Deus que prepara a casa para suas ovelhas. Aí sim, nesse tempo não vai ter mais vale da morte, nesse tempo não vai ter mais dor, nesse tempo não vai ter mais ranger de dentes. Desculpa falar, Cláudia, tu não vai ter um emprego nesse tempo, porque não precisaremos mais de médicos, desculpa o pessoal aí da medicina, um tempo sem dor. Que bom, né? Que bom, né? Ninguém ligando de madrugada, doutor. Sem choro, sem lágrimas. É para esse lugar que o Salmo nos aponta. Porque somos bons? Não, porque Deus é infinitamente bom. E quando eu falo isso porque não somos bons e porque sim, Deus é bom, eu não estou querendo te rebaixar, eu não estou querendo te humilhar, eu estou querendo falar, ainda bem, meu irmão, que não depende da minha e da tua bondade, ainda bem que essa promessa da eternidade, ainda bem que esse Deus me chama para essa intimidade de ter um banquete na casa dele, não depende da minha bondade, não depende de se o Dudu é legal ou não é legal, se o Dudu fala bem ou não fala bem, se o Dudu é compreensivo, não, depende daquilo que ele fez, ainda bem. E é nessa realidade que a casa do Senhor tem lugar para todo mundo. É nessa realidade que o bom pastor chama todo mundo, porque ele é bom. Mas, de algum modo, o Salmo 23 é a ovelha, é Deus usando a ovelha para se revelar. Então, de algum modo, é acerca daquilo que a ovelha fala do pastor, certo? É a ovelha falando, é Davi falando, o Senhor é o meu bom pastor, o Senhor faz isso comigo, o Senhor continua sendo o centro pastor, mas é uma visão da ovelha. Mas eu quero te convidar agora para ler, e eu não vou projetar ali, agora a gente vai abrir ou ligar as nossas Bíblias, para a gente ver o que o próprio pastor fala dele. Se a ovelha fala isso de quem é o pastor, no Salmo 23, o que o próprio pastor fala? Então eu quero te convidar para abrir em João, vou projetar aqui a passagem para você saber, de 1 ao 16. João 10, do 1 ao 16. E aí fica uma dica boa, já que eu comecei falando sobre a gente se deliciar na palavra do Senhor. Durante essa semana, se você não tem algo que você se debruce dessas duas passagens, Salmo 23 e João 10, 1, 16. Dê prioridade, não espere ter tempo, porque você nunca vai ter, mas dê prioridade para sentar diante dessas palavras, leia ela, ore antes pedindo, Senhor, o que tem para me falar através do Salmo 23? O que tu tem para me revelar através de João 10? Saboreie, se alimente. E lá em João 10 ele vai falar, isso aqui é Jesus falando, eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca,
Em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Intimidade, conhece pela voz, chama pelo nome. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão o desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Intimidade com o pastor. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz, uma vida abundante. Agora é Jesus falando. Era ele até agora, mas agora é ele falando acerca dele mesmo, no sentido, ele vai se adjetivar aqui. Ele vai dizer que eu sou o bom pastor. Esse pastor que Davi está falando aqui, Jesus agora está revelando, sou eu. Esse pastor aqui, que Davi fala que nada vai faltar, que ele basta, é Jesus falando agora, esse sou eu. Esse pastor que vai te levar para pastos verdes, mas estará contigo em vales, é o Cristo falando, sou eu. Esse pastor que vai preparar um bom banquete para suas ovelhas, que vai ungir as suas cabeças, é Jesus agora falando, esse sou eu. Esse pastor que vai te levar para moradas eternas, em lugares, num céu que não vai ter mais choro, é Jesus falando, sou eu. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tendo outras ovelhas que não estarão neste curral, devo trazê-las também, elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus Cristo, de algum modo aqui, está complementando o Salmo de Davi, falando, está vendo esse pastor? Sou eu. E ele não está usando aqui agora nenhuma metáfora, nenhuma figura de linguagem, quando ele fala, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isso é literal. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O que a gente entende ao ler, então, o Salmo 23, ao ler esse texto de João, é que a maior riqueza da ovelha é o seu pastor Jesus. Por isso, de nada terei falta. E por mais que esteja numa tradução que parece que nos indica um futuro, você pode fazer isso olhando para o teu passado. O Senhor não lhe deixou faltar. O Senhor foi presente em tudo aquilo que aconteceu até hoje, por mais que por vezes a gente tenha dificuldade de enxergar a sua presença. Mas esse pastor que é presente não tem a ver só com o que está por vir, mas tem a ver com aquilo que já aconteceu, tem a ver com aquilo que é e com aquilo que está por vir. Por isso eu friso para terminar que Jesus é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E isso, repito, não é uma metáfora. Isso não é uma figura de linguagem. Isso é amor. Isso é amor. O centro da palavra é esse amor de Cristo. O centro da palavra é o amor desse Cristo que entrega a sua vida por as suas ovelhas. E essas ovelhas, então, como é que eu faço para ter acesso a esse pastor? Tem que passar na secretaria ali da igreja, fazer um cadastro? Como é que é, Dudu? Não. Isso tem a ver com ser membro de uma instituição religiosa. E está tudo certo, precisamos de uma organização. Mas para fazer parte desse rebanho do bom pastor Jesus Cristo, requer confessar Ele como seu bom pastor. E reconhecer que a gente precisa dele. E reconhecer que, como ele termina ali em João,
haverá um único pastor, e que Ele é o teu único Senhor e Salvador. E isso está acessível para todos. Se você escuta essa mensagem pela primeira vez, é para você. Se você já escutou isso dezenas de vezes, porque você nasceu na igreja, isso não é novidade nenhuma, nunca se esqueça. Nunca se esqueça que o bom pastor entregou a vida por você. Nunca se esqueça que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, e o nome dele é Jesus Cristo. Nunca se esqueça, toda vez que você abrir a sua palavra, que essa palavra tem que revelar Cristo Jesus para ti, e não o que tu vai ganhar e a próxima bênção. Se a gente abre essa palavra em busca das bênçãos, sem passar pela centralidade, a revelação de quem é Jesus Cristo, isso é em vão. Deixe que esse bom pastor se revele a você através dessa palavra. Fale a você através dessa palavra. Abrace o teu coração através dessa palavra. E que esse salmo sempre nos ensine que tem a ver, que tudo isso tem a ver com o pastor. E eu e você somos ovelhas amadas. Amém? E esse bom pastor, quando eu falo que é literal, quando chega a Páscoa judaica, ele chama os seus e fala: nós vamos cear na Páscoa judaica. A gente vai ter um banquete aqui. Se Jesus gostava de uma mesa, gostava de sentar com os seus, ele não preparou um sermão na Páscoa, ele não preparou uma cantata na Páscoa, ele preparou uma mesa. Ele falou: vamos comer. E aí, quando ele reúne seus discípulos, quando eles vão comer, ele pega os elementos que são triviais naquela celebração judaica da Páscoa: pão, o suco o vinho, então, aquele suco de uva fermentado. E eu já fiz esse exercício com vocês, né? Imagina tu chegando, alguém te convida para uma ceia de Réveillon, e vamos lá em casa jantar no Réveillon, e tem uma bela mesa, e tu olha para a mesa, tem salada de batata ou maionese, uma boa farofa, um alface, um tomate, arroz, e só. A gente vai falar: bom, é que tradicionalmente está faltando alguma coisa, né? Sei que tem pessoas que são veganas, vegetarianas, mas tradicionalmente está faltando aqui um chester, né? Um peru. Cadê? Quem sabe essa foi a sensação dos discípulos. Quando Jesus falou: vamos comer, e eles chegam lá e veem pão, o vinho. Cadê o cordeiro? É tradicional o cordeiro na Páscoa judaica. É que o bom pastor nessa hora virou cordeiro. E naquele momento ele está anunciando que o bom pastor, enquanto o cordeiro agora, está se entregando pelas suas ovelhas. O cordeiro não está morto na mesa. O cordeiro não está morto no madeiro. O cordeiro está vivo, celebrando a comunhão com as suas ovelhas. É Cristo Jesus. Por isso que a gente fala, e por isso que ele foi declarado quando ele chegou para João Batista: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos celebrar isso através da ceia. Ele falou isso para a gente: façam isso em minha memória. Então eu te convido, comunidade do Redentor, a juntos nós celebrarmos esse bom pastor que entrega a vida pelas suas ovelhas, mas que está vivo. Para quem que é a ceia? Para todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Não precisa ser membro, tu não precisa estar num cadastro, se tu crê em Jesus Cristo no teu coração como Senhor e Salvador, o convite é dele e a mesa está preparada. Amém?